Pessoal, aqui é o Davi, professor de filosofia de vocês. Eu estou fazendo uma série de videoaulas, né, agora, para a gente poder se aproximar mais desse momento de quarentena e eu espero que elas ajudem vocês no processo de aprendizagem, tá? É, eu também acho importante nessa videoaula a gente conversar um pouco, né, sobre as diretrizes, sobre os caminhos que a gente está tomando nas nossas disciplinas de filosofia, beleza? Então, nessa nossa trajetória, né, desde o começo do ano até agora, a gente veio tomando algumas medidas para ajudar vocês nesse processo de aprendizagem filosófica, né? Então, bora lá. Quais foram essas medidas, né? No começo do ano, eu conversei com o segundo e o terceiro ano, né, sobre os nossos conhecimentos filosóficos, sobre o que a gente sabia sobre filosofia e quais eram os nossos déficits, assim, o que a gente não sabia sobre filosofia, né? Aí a gente conversou, e a gente não sabia muito sobre Grécia Antiga e sobre Platão, né? Nem pré-socráticos, nem Aristóteles e tal. E o que é que a gente decidiu, né? A gente decidiu que a gente ia revisar esse conteúdo, porque esse conteúdo vai cair no Enem, né? E para quem é do segundo ano, ele vai ter esse conteúdo cobrado, ele possivelmente não vai ver de novo, porque ele vai seguir as diretrizes, né, nacionais, que é o que guia a gente como professor. E para quem é do terceiro, vai fazer a prova agora e talvez tenha um déficit nesse conteúdo. Então, qual é a estratégia, né, que a gente adotou? A gente vai rever todo o conteúdo, né, de filosofia através da história dessa disciplina, né, com o pessoal do terceiro ano, beleza? Até eles fazerem a prova. Então, a ideia para o terceiro é a gente ver principalmente os conteúdos que eles não tinham visto, que era essa filosofia antiga, filosofia medieval, né? Com o São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Também alguns pensadores modernos, né? Que são muito importantes, como Hobbes, como o Rousseau, como Maquiavel, né? São pessoas fundamentais para a gente entender uma ética, uma política nesse campo filosófico, que é a próxima unidade que a gente vai debater. E junto com o segundo ano também, o segundo ano ele teria que pegar esse conteúdo que é do primeiro e que eles não se saíram, não tinham analisado tão bem, né? Ou então não estavam lembrando tão bem, beleza? Então a gente vai trazer de volta, a gente pegou esses conteúdos de volta do primeiro ano para a gente analisar no primeiro bimestre apenas, tá? O pessoal do primeiro bimestre eu não sei se é porque eu dou mais aula lá ou alguma coisa do tipo, eles acompanharam a narrativa, né, filosófica até a Idade Média, tá? Então essa atividade aqui, ela pode ser aplicada, né, nas três turmas, certo? Só que esse período agora de da gente pensar junto, ele vai começar a se separar. Primeiro pro primeiro ano, tá? Que vai começar, principalmente pro primeiro ano, ele vai começar a focar mais. Ele já deu uma analisada na narrativa, agora ele vai focar mais nos pensadores e no que esses pensadores produziram, beleza? Vai dar uma aprofundada nesse conteúdo. O segundo e o terceiro, eles vão continuar até esses filósofos modernos, tá? O segundo depois vai dar uma aprofundada maior nos modernos e, e vai seguir com as diretrizes normais, né, de educação para essa área. E o terceiro, a gente vai fazer revisão até o final, que é para que a gente consiga pegar o máximo de conteúdos que vocês têm dúvida para o Enem. E eu acho que vocês têm uma base boa de filósofos contemporâneos, de análise de filósofos contemporâneos, né? De acordo com o que a gente levantou em sala. Então é mais nessa parte de antiguidade, Idade Média, que a gente já tá quebrando, né? Já está terminando, e modernidade,
né? Que vocês têm não lembram muito bem de quais eram os pensamentos e os pensadores desses períodos, né? Pois bem, então bora lá. Essa aqui é a atividade que eu passei para vocês, tá? Ela é quase que uma recapitulação do que a gente viu durante o período de quarentena e durante o período de aula presencial. Beleza? Bora lá. Deixa eu só. Em todas as turmas, né? Professor. Beleza. Para começar, a gente tem uma questão do Enem de 2015, beleza? Nela, a gente tem uma análise do Nietzsche sobre o que foi o movimento pré-socrático, tá? Para o Nietzsche, a filosofia grega parece começar como, com uma ideia absurda, né? Com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Então, para o Nietzsche, nesse período, assim, no senso comum, né, que a gente tem hoje em dia, né, hoje em dia não, na contemporaneidade, né, essa suposição parece uma coisa absurda, tá? Aí ele continua, né, ele complementa. Parece absurda, mas será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Aí ele mesmo responde: sim, e por três razões que se deve levar a sério a filosofia pré-socrática, né? Primeiro, porque essa proposição, né, enuncia algo sobre a origem das coisas, ou seja, faz aquela problemática, né, que a gente colocou lá no quadro, lá no começo das primeiras aulas, né, que era a base, era não, é a base da filosofia, que é a problematização, é perguntar, né? Em segundo lugar, né, ele coloca, porque o faz sem imaginar, não, desculpa, o faz sem imagem e fabulação. Ou seja, ele tá tendo, certo, tem uma origem assim meio que absurda, ser da água? Tem, mas está fazendo aquilo sem criar um mito, sem criar uma fantasia para explicar o negócio. Ele está fazendo através de um pensar bruto. E a questão da imagem é porque não se tem um requisito certo sobre a criação das coisas, né? Por isso que tem essa dificuldade. Aí ele dá tipo uma balanceada aí, né, na argumentação. E enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, ou seja, de casulo, de começo, né, está contido o pensamento tudo é um. Tudo vem de um lugar e tudo deve ter uma explicação, deve ter uma lógica para o funcionamento. Aí, aí a gente tem o enunciado da questão. Ó, preste atenção. Quando vocês forem fazer prova de Enem, em questão de filosofia, vai ser sempre assim, tá? Vai ter um texto que ele vai cansar você. Ele tá ali muito mais para te cansar. Às vezes na maioria das vezes ele está relacionado, obviamente, com a questão e ele te dá dicas sobre aquilo, tá? Dicas que onde a gente acha dica, né, nesse texto? Primeiro, na referência dele, ó. A gente já vê que é do Nietzsche, que é um filósofo que não é pré-socrático, não é da época. Então é um relato sobre uma interpretação do que foi o movimento dos pré-socráticos. Beleza? E a gente sabe, por que a gente sabe que é os pré-socráticos? Porque, ó, o nome do texto é Crítica Moderna e ele está contido na obra Os Pré-Socráticos, tá? A gente aprendeu isso tudo só como uma referência, beleza? Pois bem, a pergunta é a seguinte: o que, de acordo com Nietzsche, né, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Tá? Aí tem aqui, ó, A. O impulso para transformar, mediante justificativa, os elementos sensíveis em verdades racionais. Tá correto? De certa forma, mais ou menos correto, né? Quando a gente tem dúvida em uma questão,
em um item, a gente segura ele. A gente não responde de uma vez. E a gente vai eliminando os outros, tá? Eu particularmente, gosto de responder assim, né? Se você tiver uma forma mais adequada, que você se sente mais confortável, você segue essa forma, beleza? O desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas. Metáforas, analogias, não combina muito com a visão filosófica. É mais para uma visão mitológica. Então a B não é, né? A necessidade de buscar de forma racional a causa primária das coisas existentes. Também, né? Bem. A D. Ambição de expor de maneira metódica as diferenças das coisas. A E. Tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Ó, pessoal, vamos lembrar do movimento pré-socrático, tá? Todos, tirando a B, todas têm alguma relação com a filosofia, certo? E com o pensamento crítico. Só que o que focava o movimento pré-socrático, pessoal? Ele focava, que é o movimento que dá origem à filosofia, ele se focava em buscar um início das coisas, né? Ó, a causa primeira das coisas existentes. Era o que mais buscavam os pré-socráticos. Ah, Davi, é saber que tu separou o impulso para transformar mediante justificativas os elementos sensíveis em verdades racionais. Gente, ele começa ali falando que a questão da água às vezes parece um pouco ilógico, só que é válido. Então já questiona esse item aqui. Ambição de expor de maneira metódica a diferença entre as coisas. Aqui já é um outro pensamento. O uso de método, né, de análise, não está tão presente nesse movimento pré-socrático no começo, de você pegar e criar um sistema de análise para as coisas, né? Aí tenta justificar a partir dos elementos empíricos o que existe no real. Isso aí tem muito mais a ver com a questão platônica e socrática, né? Que você começa a ter um movimento de indagação sobre o que é real e o que é irreal, né? Deixa eu ir pro... Opa, não marquei aqui que era B. Ou, é? Não, que era C. Desculpa. Pronto. Essa aqui é a segunda questão, né? Ela também é do Enem e o ano é de 2016, tá? Ó, pessoal, pela referência, ó, o texto é de Diógenes, tá? Ele tá nessa obra aqui, ó, Bornem, tá? E o nome da obra tem essa partezinha aqui, ó. Aliás, esse texto de Diógenes, ele tá na obra de Borges, tá? E essa obra se chama Os Filósofos Pré-Socráticos. Beleza? Então, bora lá. Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa e são a mesma coisa. E isto é evidente, porque se as coisas são agora neste mundo terra, água, ar e fogo, e as outras coisas que se manifestam nesse mundo, se alguma dessas coisas fosse diferente de qualquer outra, diferente em sua natureza própria, e se não pertencesse à mesma coisa, em suas muitas diferenças, suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderiam as coisas nem de nenhuma maneira misturar-se umas com as outras, nem fazer bem ou mal uma às outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nem o animal ou qualquer outra coisa vir a existir. Se todas as coisas
não fossem compostas de modo a serem a mesma, todas as coisas nascem através de diferenciações de uma mesma coisa. São afirmativas, né? Ora em forma, desculpa, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa. Apesar de ser quase um trava-língua, né, o texto aqui do Diógenes, né, que é um pré-socrático, fala sobre a origem das coisas. E para Diógenes, isso tudo vem de um mesmo lugar, de um mesmo elemento, como a gente viu lá no quadro em sala de aula, né? Pois bem, o texto, que muitas vezes confunde mais do que ajuda, né, na hora de ler e tudo mais, e a pergunta, padrão Enem, né? O texto descreve argumentos dos principais pensadores, denominados pré-socráticos, que a gente já matou ali na referência. Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem pessoal. Item A, cosmológica, propondo uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. Parece, né? Com o que a gente viu em sala. Política, discutindo as formas de organizar da polis ao estabelecer as regras da democracia. Acho que não estava tão voltado a isso, não. Isso aí é mais uma outra galera, assim, é mais sofistas, né? Como a gente viu no capítulo 9. Ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores virtuosos que tem a felicidade como o bem maior. Isso aí é muito mais lá na frente. A gente Platão também discute isso, né? Mas essas questões éticas, elas não estão ligadas muito à base do pensamento pré-socrático, tá? Estética, procura investigar a aparência dos entes sensíveis. Nada a ver com a galera, né? E hermenêutica, constituindo uma explicação unívoca da realidade. Também não. O que eles queriam fazer é mais próximo do item A, né, pessoal? Que é, tanto é pela outra questão que a gente respondeu agora há pouco. Era de criar uma explicação para o começo das coisas e da onde as coisas vêm. Para o Diógenes aqui, elas têm que vir de uma mesma coisa. Coisa que ele fala é um elemento comum. Ele coloca terra, água, ar e fogo, porque os gregos, né, eles tinham essa noção de 4 elementos, né? Só que pode ser, ele ainda coloca lá que pode ser outra manifestação, outra forma de manifestação que gerou todas as coisas. Por isso que as coisas podem se misturar na lógica dele, né? Então seria aqui o item A. Beleza. Vamos lá para a questão 3, né, pessoal? Ela que é do ano de 2010. Do ano de 2010, né? E aqui a gente já tem um diferencial, beleza? Qual é esse diferencial? Esse texto aqui, que é o texto que vai embasar a questão, que vai dar apoio à questão, ele é um texto de um site, né? .org aqui, ó. Principalmente algum site que tem um aval governamental, né? De alguma ONG, algo do tipo, tá? Ó, bora lá. Quando Édipo nasceu, seus pais, Laio e Jacosta, os reis de Tebas, ao filho, mataria o pai e se casaria com a mãe. Para evitá-la, ordenaram a um criado seus pais, para evitar a tragédia. Eis que, perambulando pelo caminho da Grécia, encontrou-se com Laio e seu séquito, né? Seus seguidores, né? Que insolente, de forma insolente, né? Ordenou que saísse da estrada. Édipo reagiu e matou todos os integrantes do grupo. Sem saber
que entre eles estava o verdadeiro pai. Continuou a viagem até chegar a Tebas, dominada por uma esfinge. Ele decifrou o enigma da esfinge. Tornou-se rei de Tebas e casou-se com a rainha, Jacosta, a mãe que desconhecia. Né? Beleza. O mito Édipo-Rei, né? No mito Édipo-Rei, são dignos de destaque os temas do destino e do determinismo. Né? Ambos são características do mito grego e abordam a relação entre liberdade humana e providência divina. A expressão filosófica que toma como pressuposto a tese do determinismo é. Beleza, pessoal. Aqui já está marcado porque eu tive que passar, estava procurando a questão certa, porque eu tive que pausar o vídeo e editar, né? Obviamente. Bora lá. Aqui a gente tem as 5 opções do Enem, né? A primeira. Beleza. Aqui a gente tem frases, né? E o escritor que falou, o filósofo que falou essa frase, né? Beleza. A primeira frase é: nasci para satisfazer a grande necessidade que tinha de mim mesmo, do Jean-Paul Sartre, que é francês, né? Isso tem a ver com essa proposta de determinismo? Nessa frase aí parece que a gente está rompendo, né, com a questão determinista. Eu mesmo posso fazer o que eu quero, né? E é muito importante a gente notar que questões de filosofia, sociologia, história, ciências humanas, de uma forma geral, elas normalmente contam também com uma questão interpretativa, né, do leitor. Muitos dos erros de questões na área de humanas é por interpretar errado o texto, né? Aqui tem quase que o oposto que ele diz, né? Vamos lá para a próxima pergunta, né? Para a gente ver qual é a que é mais correta, tá? Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Aí o cara está sendo levado, né? Acreditar, ter fé, ser levado pela vontade de Deus. Pega essa questão determinista, né? De uma providência divina, tem muita coisa batendo, né? Vamos guardar ela por enquanto. Quem não tem medo da vida também não tem medo da morte. Arthur Schopenhauer, né? Hum, acho que essa aí colocaram só para complementar, porque não tem nada a ver com a temática, não, né? Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo, ou seja, eu posso sempre mudar, né? É, também parece que não está muito no contexto lá da questão divina, né? Está mais para uma questão de liberdade, né? O homem, em seu orgulho, criou a Deus a sua imagem e semelhança. Friedrich Nietzsche também tá renegando uma questão divina, dizendo que o homem que criou Deus, né? Então, tá contra aquela questão de ter um ser divino que escolhe teu destino, ele determina a tua trajetória. A que mais se aproxima nessa perspectiva é a letra B, né? Dessa questão. Essa aqui tem a questão de liberdade. Essa aqui tá meio que só para complementar, né? Não puxa tanto essa questão de você ser predestinado a algo, né? E essas duas aqui também, né? Elas estão nessa perspectiva contrária, determinista, né? De que você tem um ser divino. Essa porque ela nega Deus, né? Então, tipo, ela nega a existência divina, então não tem como ter esse ser divino que vai criar teu destino. E essa porque ela dá uma questão de que você é, tem o direito de quebrar a autoridade para escolher o que você quer ser, certo? Então seria o item B, o item correto, tá bom? Pá, 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 pá. Pronto, questão 4 também é do Enem, tá?
É no plano político que a razão na Grécia primeiramente se exprimiu, construiu-se e formou-se. A experiência social só pode tornar-se entre os gregos objeto de uma reflexão positiva, porque se prestava na cidade, né, a um debate público de argumentos. O declínio do mito data do dia em que os primeiros sábios puseram em discussão a ordem humana, procuraram defini-la em si mesma, traduzi-la em formas acessíveis à sua inteligência, aplicar-lhe a norma do número e da medida, ou seja, tentar medir, tentar investigar a ordem humana, tentar saber de onde vem a humanidade, o que é o ser humano, o que é a humanidade de uma forma geral, né? Com base nessa citação, vamos lá, né? Vernantes, né? O autor, tá? E aí, ó, sempre o título da obra que dá aquela dica, né? As origens do pensamento grego. Grego, né? Como berço da filosofia, né? Então a gente já pegou isso aqui. Com base nessa citação, é correto afirmar que a filosofia nasce após o declínio das ideias mitológicas, né? Não havendo nenhuma linha de continuidade entre esta última e as novas ciências gregas. Tá? Das apresentações religiosas, essa aqui até combina um pouco, né? Já vou colocar aqui que pode até ser. Das representações religiosas míticas que se transpõem nas novas representações cosmológicas jônicas, né? Da experiência do espanto, a maravilha de um mundo ordenado e, portanto, belo, ou da experiência política grega do debate, argumentação e contra-argumentação, que põe em crise as representações míticas. Certo, bora lá. Qual é que as questões que a gente elimina de primeira? E normalmente o Enem faz bem isso, ele dá duas. Aliás, esse aqui não é do Enem, né? Essa aqui ela é da UES, né? De 2019.1. E aí a gente já muda um pouco a metodologia, né? Lá no Enem a gente tem 5 itens, né? Normalmente ele te dá 2 itens, um item totalmente fora de contexto, né? 2 itens ali mais ou menos parecido e outros 2 itens que estão bem próximos da resposta correta. Os outros dois que estão mais ou menos parecidos, ele tem um erro bem perspectivo, sabe? Uma coisa que você vai notar que está bem fora do contexto, né? E são questões mais de interpretação, são um pouco mais livres. Aqui não, aqui eles pegam pontos bem exatos do conteúdo, tá? Questão da UES. Bora lá. Pois bem, dá para notar que eles pegam bem essa parte de conteúdo aqui. Ó. Após o declínio das ideias mitológicas, não havendo nenhuma linha de continuidade entre estas últimas e as novas ciências gregas. Não teve nenhuma linha de continuidade, rompeu total. Gente, toda vida que vocês virem uma questão que ela generaliza demais, ela normalmente está errada. Então, tentem analisar melhor ela. Olha, não tem como você romper totalmente uma mentalidade. Tanto é que, lá naquela citação lá do Enem, que acho que é uma das primeiras questões que a gente analisou aqui, que tem uma frase do Nietzsche, né? Ele fala sobre esse caráter meio absurdo, né, do pensamento, que é uma herança grega, né? De trazer uma coisa de meio que mágica, né? Do negócio que tudo surgiu da água ou todo o universo surge de um elemento básico, né? Das representações religiosas míticas que transportam nas novas representações cosmológicas joníacas, né? Aqui não, ele quis colocar que tinha surgido uma nova mitologia, né? Uma nova cosmologia. Não é muito aceitável, traz essa questão de Jó, né? Mas o contexto histórico é parecido, por isso talvez ele tenha colocado para confundir, mas não bate com o que a gente está procurando. Da experiência do espanto, né? A maravilha com o mundo ordenado e, portanto, belo. Isso aqui bate muito mais com a visão mitológica, né? Que você se espanta com aquilo e tenta criar uma narrativa para explicar aquela beleza,
normalmente enaltecendo, criando, né, adjetivos que aumentam a narrativa de como aquilo aconteceu, da origem daquela coisa, né? Da experiência política grega de debate, ó, ele fala de debate lá em cima, né, de razão, tal, argumentação e contra-argumentação. Você ter dois lados tendo visões diferentes de uma coisa, né? Que põe em crise a representação mítica, que era você não colocava em xeque o mito. O mito era aquilo, é uma história e é aquilo que está ali naquela narrativa, né? Você não ia contra aquilo, porque tem um caráter meio que divino nele também, né? Então, quando você começa a questionar essas coisas, você começa a quebrar com essa visão mitológica. Seria, assim, o item D, o item correto. A quinta questão, né? Também da UES, tá? De 2019.1. Como se sabe, a palavra mitos raramente foi empregada por Heródoto, né? Apenas duas vezes. Caracterizar um logos, ou seja, uma narrativa, uma história, como mitos era para ele meio claro de rejeitá-lo como duvidoso e inconveniente. Situado em algum lugar além do que é visível, o mitos, né, o grego, não pode ser provado. Sobre a afirmação entre mitos e logos acima sugerida, é incorreto afirmar que, galera, essa questão de correto, incorreto, ela é muito característica dos processos de vestibulares, né? Principalmente na UES, tá? A gente chama até de pegadinha, casca de banana, essas questões que estão ali, às vezes por um erro de leitura e interpretação, faz você perder a questão, porque você vai ver mais de uma resposta certa. Em alguns casos, você pode achar que teve algum erro na formulação da questão, certo? É normal isso, tipo, isso acontece bastante em processos de avaliação desse estilo, tá? Que é por eliminatório e tal. O problema do mitos, a primeira questão, né? Vamos achar incorreta. Era limitar-se ao que é visível e por isso não pode ser pensado. O mito, ele se limita só ao que é visível? Pensem aí nos mitos que vocês conhecem. Tem algum mito sobre alguma coisa invisível? Enquanto isso, vamos observar aqui as outras questões. Filosofia e história nasceram, né, na Grécia clássica, correto? Correto. Com base numa mesma reivindicação do logos contra o mito. Correto também, porque o Heródoto ele vai ser o pai da história e ele também vai ser contra esse mito. A filosofia também, os pré-socráticos, eles também iam ser contra o mito. O mito não pode ser substituído à clarificação argumentativa e à prova, ou seja, demonstração, né, discursiva. Ele não pode ser questionado. Você questionar muito aquela narrativa, tipo, tem um cara que tem asas nos pés e ele consegue voar. Putz, nunca vi ninguém com asas nos pés, não. Mas é aquele cara tem. Você não pode questionar. Se você começar a quebrar, puxar para a realidade as coisas que tem no mito, você acaba quebrando ele, né? Em contraposição, o mitos, em contraposição, o mitos, o logo era um uso argumentativo da linguagem, capaz de criar as condições do capazes. Bora lá. Vamos lá. Sobre a diferença entre mitos e logos acima sugerida, é incorreto afirmar que. Bom, a UES ela faz muito essas questões de pegadinha, né? Que ela diz que ela não te pede a questão correta, mas ela te pede a questão incorreta. E às vezes você está cansado no meio da prova, e quando você vê isso, você sai procurando a correta, né? E, e não vê que tem mais de uma correta, né? Ou então marca a primeira que você acha correta. Por isso que é interessante a gente ir pelo sistema de eliminação e sempre ler muito bem o enunciado, procurar sempre no enunciado letras maiúsculas, letras que estejam em negrito, sublinhadas, certo? Porque em processos assim seletivos, como o dos vestibulares, eles jogam muito isso para cansar e eliminar participantes. Bom, o A, item A diz assim, ó, o problema do mitos era
limitar-se ao que é visível. E por isso não podia ser pensado. Gente, os mitos que vocês conhecem, eles se limitam apenas ao que é visível e não pode ser pensado? É impossível pensar? É impossível pensar em um mito? Guardar, né? A filosofia e história nasceram na Grécia clássica, com base numa mesma reivindicação. Do logos contra o mitos, correto? Nasceu na Grécia? Nasceu. Foi porque começou a ter uma narrativa que procurava velocidade contra a mitológica? Foi. Heródoto, pai da história, né? Confirma essa informação, que a história nasce assim. E a filosofia nasce assim também, porque como a gente viu, os filósofos pré-socráticos também fizeram isso. Beleza? O mito não poderia ser submetido à classificação argumentativa e à prova, demonstração, né, argumentação discursiva. Ou seja, ele não pode ser colocado a, a, às luzes, né, contra um argumento. Por exemplo, tem um cara que ele tem asas nas pernas. Ah, mas nunca vi nenhum ser humano com asas nas pernas. Aí você começa a quebrar a narrativa mitológica, né? Ou então você leva para o lado de fé. Não, mas ele tem porque ele é um deus. Ah, mas por que ele é um deus? Nunca vi nenhum deus. Me mostre um deus. Aí não tinha como mostrar, né? Isso aqui, ó, até coloca mais essa aqui como a possível incorreta, né? Em contraposição aos mitos, o logo era um assunto argumentativo da linguagem. Ele usava mais argumentos, né? Capaz de criar as condições, teve um errinho aqui, né? Do convencimento. Você acaba sendo convencido pela razão, quando você usa um aspecto lógico, que é a base da filosofia nesse período aqui. Então, ó, a que está incorreta é essa aqui. Essas três aqui estão certas. Não tem nenhum erro nelas, não. E é isso. No caso aqui, você iria enviar. Eu não vou enviar porque eu criei um login, um nome falso lá e não quero que fique na lista. Beleza. Então, é isso aí, pessoal. Sobre a atividade dessa semana. A atividade é só assistir essa videoaula e revisar o que a gente fez. Beleza? Sobre as próximas aulas, né? Que a gente tinha até conversado no começo do vídeo e tal. Eu já conversei que o terceiro ano e o segundo vão continuar nessa metodologia de revisão, e o primeiro ano a gente vai começar a estudar mais a fundo os filósofos da Grécia Antiga. Belezinha? Tchau, tchau, e até uma próxima aula aí.